A natureza da realidade pessoal. Um livro de 7. Capítulo 5, parte B. A constante criação do corpo físico. Seção 624. 30 de outubro de 1972. 21 horas e 45 minutos. Segunda-feira. Boa noite. Boa noite, 7. Continuaremos o ditado. Para ter saúde, você precisa acreditar na saúde. O bom médico é um transformador de crenças. Ele substituirá a ideia de doença por uma de saúde. Seja quais forem os métodos ou remédios que use, não serão eficazes a menos que ocorra uma mudança de crença. Infelizmente, quando o homem se tornou um rotulador, também fez mapas, por assim dizer, de grande complexidade, categorizando várias doenças com grande eficiência. Ele estuda os tecidos mortos para descobrir a natureza da doença que provocou a morte desses mesmos tecidos. Os médicos começaram a pensar nos homens como portadores de doença e doenças, o que em certos termos, eles, os médicos, mesmos criaram por meio de alguns novos procedimentos médicos. Os velhos curandeiros geralmente tratavam muito mais diretamente com o próprio paciente e compreendiam a natureza de crenças e a importância primordial da sugestão. Muitas de suas técnicas foram adotadas devido a seu valor psicológico, no qual o paciente sofria muito eficazmente uma lavagem cerebral para livrar-se das crenças que ele tinha a respeito de si mesmo e da própria doença. A presente profissão médica, infelizmente, é prejudicada por suas próprias crenças. Com frequência, ela atua como uma estrutura na qual a má saúde e a doença não apenas são aceitas como normais, mas os conceitos que lhes servem de base fortalecidos. Aqui você torna a ter, como na psicanálise, um arranjo tipo esconde-esconde, no qual tanto o médico como o paciente tomam parte. Ver seção 616, capítulo 2. Naturalmente, ambos acreditam que precisam um do outro. Por trás disso, está o padrão psíquico de crenças no qual o paciente muitas vezes cede ao médico os poderes de conhecimento e sabedoria que suas crenças lhe ensinaram que ele não tem. Sabendo que não é assim, o paciente ainda deseja considerar o médico onipotente. O médico muitas vezes projeta no paciente seus próprios sentimentos de impotência diante do inimigo que ele combate. As interações continuam, com o paciente tentando agradar o médico, na melhor das hipóteses, simplesmente mudando de um grupo de sintomas para outro. Com muita frequência, o médico compartilha a crença inabalável do paciente na má saúde e na doença. Não apenas isso, mas a profissão médica geralmente fornece projetos de doenças, e o paciente também, muito frequentemente, experimenta-os para ver se lhes servem. Isso não significa que a profissão médica nunca ajude nem beneficie os pacientes, mas dentro do sistema de valores no qual ela atua, grande parte de sua influência positiva é negada. Por serem tidas em tão grande apreço, as sugestões dadas por médicos recebem particular atenção. A condição emocional do paciente é tal que ele aceita prontamente as declarações feitas sob essas circunstâncias menos criteriosamente do que o faria comumente. Dar nome às doenças e rotulá-las é um costume pernicioso que, em grande parte, nega a mobilidade inata e a qualidade sempre cambiante da psique expressa na carne. Dizem-lhe que você tem algo. Saindo do nada, isso atacou-o e atacou seus órgãos mais íntimos, talvez. Geralmente lhe dizem que suas emoções ou crenças ou sistema de valores nada tem a ver com as tristes circunstâncias que o acometem. 22 horas e 8 minutos. O paciente, portanto, em geral,
se sente relativamente impotente e à mercê de qualquer vírus extraviado que possa atravessar-lhe o caminho. A verdade é que você escolhe até mesmo o tipo de doença que vai ter, de acordo com a natureza de suas crenças. Você é imune a doenças, enquanto acredita que é. Estas afirmações são muito práticas. Seu corpo tem uma consciência corporal geral, cheia de energia e vitalidade. Ela automaticamente corrige qualquer desequilíbrio. Mas suas crenças conscientes também afetam esta consciência corporal. Seus músculos acreditam no que você lhes diz sobre eles mesmos, assim como todas as outras partes de seu corpo físico. Enquanto acreditar que apenas médicos podem curá-lo, é melhor procurá-los, porque na estrutura de suas crenças eles são as únicas pessoas que podem ajudá-lo. A estrutura, porém, é em si mesma limitadora, e embora você possa ser curado de uma dificuldade, apenas irá substituí-la por outra, enquanto suas crenças o fizerem ter problemas físicos. Ora, o mesmo se aplica ao que é frequentemente chamado de cura espiritual. Se pelo uso concentrado de energia psíquica, seu corpo for curado dessa forma, você também simplesmente estará trocando uns sintomas por outros, a menos que mude suas crenças iniciais. Ora, às vezes um curador ou um médico que seja eficaz no trabalho de cura poderá mostrar-lhe, por conclusão lógica, que a energia da cura sempre esteve dentro de você, e tal compreensão pode ser suficiente para você mudar totalmente suas crenças sobre saúde. Nesse caso, você compreenderá que seu problema anterior de saúde era causado por uma crença. Se tiver qualquer problema físico, concentre-se nas porções saudáveis de seu corpo e nas funções que não estão comprometidas. Nas áreas saudáveis, suas crenças estão trabalhando para você. Como mencionei na última sessão, os sons internos são extremamente importantes. Todos os átomos e todas as moléculas que compõem seu corpo têm sua própria realidade em valores sonoros que você não ouve fisicamente. Cada órgão de seu corpo, portanto, também tem seu valor sonoro único. Quando algo está errado, os sons interiores são discordantes. Os sons desarmônicos tornam-se parte daquela porção do corpo como resultado do som interior de suas próprias crenças-pensamento. Por isso é vital você não reforçar esses sons repetindo as mesmas sugestões negativas para si mesmo. Sugestões verbais são traduzidas em som interior, que passa por seu corpo mais ou menos da mesma forma que o fazem alguns tipos de luz. Pode fazer uma pausa. 22 horas e 25 minutos a 22 horas e 35 minutos. Enquanto vocês forem criaturas físicas, suas percepções precisam ser orientadas muito fisicamente. Mesmo seus corpos existem em termos diferentes do que vocês geralmente supõem. Vocês o percebem como objetos com volume compostos de ossos e carne. Eles também têm estruturas de som, luz e propriedades eletromagnéticas que vocês não percebem. Elas são todas ligadas à imagem física que vocês conhecem. Qualquer deficiência física se mostrará inicialmente nessas outras estruturas. O som, a luz e os padrões eletromagnéticos dão força e vitalidade à forma física que você reconhece. Eles são mais móveis do que o corpo físico e até mais suscetíveis aos padrões cambiantes de seus próprios pensamentos e emoções. Eu lhe disse que pensamentos são traduzidos nesse som interior, mas pensamentos também sempre tentam materializar-se. Assim, eles são imagens incipientes, são coletores de energia. Constroem sua própria forma embrionária até que ela seja de uma forma ou de outra fisicamente traduzida. As imagens mentais, portanto, são extremamente poderosas, combinando o som interior e seus efeitos com uma imagem mental clara que buscar a forma física.
Sua imaginação acrescenta poder motivador e propulsor a tais imagens, e assim você irá descobrir que muitas de suas crenças são abrigadas por você de um modo visual interior. Elas são ligadas às imagens mentais. Uma dessas imagens pode representar uma crença em particular, ou várias. Ao fazer uma lista de suas crenças, descobrirá algumas dessas imagens aparecendo em sua mente. Olhe para elas como se olhasse para um quadro que você pintou. Se não gostar do que vê, muito conscientemente mude o quadro em sua mente. Essas imagens são interiores, contudo, como fazem parte de suas crenças, você também as verá exteriorizadas em sua experiência. 22 horas e 48 minutos. Quero dar um exemplo simples. Seu dedo do pé está doendo. De vez em quando você o vê claramente em sua mente. Talvez olhe para o dedo com mais frequência do que seria normal. E talvez até procure na multidão pessoas que tenham dificuldade para andar. Essas pessoas normalmente lhe passariam despercebidas, mas de repente o mundo parece estar construído sobre dedos doloridos. Estamos tentando provar um ponto a respeito de uma crença já tornada física. Mas se você continuar nessa concentração, o dedo não irá sarar ou ficará ainda pior. Por trás disso, naturalmente, estaria a crença que causou a dificuldade. Mas uma vez que você tenha começado uma série de sintomas, precisará ter cuidado para não iniciar um novo campo de realidade a partir daí. Quando faz isso, acrescenta imagens tanto externas como internas que reforçam a condição. Há luz, portanto, que você não vê com os olhos físicos, como há sons que você não ouve com seus ouvidos. Eles se combinam para formar mentalmente a imagem física que você conhece. Portanto, precisa trabalhar de dentro para fora. Suas crenças são sua palheta, tornando a usar a analogia da pintura. Seus pensamentos fornecem o esboço geral da realidade que você experimenta fisicamente. Suas emoções preenchem os moldes com luz. Sua imaginação une todos eles. O som de seus pensamentos interiores é o meio que você realmente usa. Isto é muito mais do que uma analogia, porém, pois, em termos simples, explica muito claramente a maneira pela qual suas crenças formam sua realidade. Em momentos de silêncio, a palavra OM, pronunciada devagar, mentalmente ou em voz alta, ajudará a harmonizar sua condição física geral. Os sons contêm em si um ímpeto rumo à energia e ao bem-estar, como explicarei brevemente. Agora vou encerrar o trabalho desta noite. Prosseguirei, contudo, em nossa próxima sessão. Se tiverem alguma pergunta, responderei na sessão. Não. Então desejo-lhes uma boa noite. O mesmo para você, Sete. Mais alto. Minhas mais calorosas saudações a ambos. Obrigado. Boa noite. Finalizamos às 23 horas e 5 minutos. Jane lembrava-se de partes do material que transmitira desde o último intervalo. Sessão 625, 1º de novembro de 1972, 21 horas e 3 minutos, quarta-feira. A transmissão de Jane foi lenta e tranquila quando a sessão começou. Boa noite. Boa noite, Sete. Ditado. O corpo reage não tanto ao som físico, como aos sons interiores, nos quais se traduzem os sons físicos. Como mencionei nas últimas 2 sessões, ele também reage a sons que não têm contrapartes físicas. Há certas propriedades dentro da estrutura dos cromossomos que precisam ser ativadas por valores internos sonoros específicos. Se esta ativação não ocorre, os atributos latentes nos cromossomos permanecem latentes. Há cadeias de influência que, na verdade, são compostas de valores internos, de sons que tecem, por assim dizer, os entrelaçamentos complicados tanto dos genes como dos cromossomos.
Estou dizendo isto lentamente para explicar da maneira mais simples possível. Sim, ver a definição de genes e de cromossomos na seção 610, capítulo 1. Esses valores sonoros são literalmente entrelaçados segundo um padrão eletromagnético. Os sons se entrelaçam, gesticulando, e ajudam a formar esse padrão. As atividades das células dentro do corpo também causam o que podemos chamar de explosões minúsculas de som interior. Longa pausa. Os padrões eletromagnéticos e interiores do som são impingidos por certos tipos de luz. Juntos, eles todos formam o protótipo sobre o qual e do qual é formado o corpo físico. Quando você cria uma imagem mental, ela é composta das mesmas propriedades que acabo de mencionar. Uma imagem mental, portanto, também tem um padrão de som interno com propriedades eletromagnéticas imbuídas de certos valores de luz. Em certo sentido, muito real, aliás, a imagem mental é matéria incipiente e qualquer estrutura assim composta, combinando os valores eletromagnéticos do som e da luz, automaticamente tentará reproduzir-se em existência física ou materialização. Longa pausa. Há, portanto, uma conexão definida com a natureza de tais imagens e a maneira na qual seu próprio corpo é composto. Pausa, às 21h25. Elétrons, átomos e moléculas. Abre o parêntese. Há uma progressão constante na complexidade que envolve os três. Os elétrons são partículas negativamente carregadas que circundam um núcleo sobre o qual há um número igual de cargas positivas. Juntas, elas formam um átomo. Grupos de átomos combinam-se para formar moléculas. Fecha o parêntese. Retomando a frase. Elétrons, átomos e moléculas, todos têm seus valores interiores de som e luz independentes. Quando mensagens saltam de suas extremidades nervosas, abre o parêntese, Seth nos diz no capítulo 19 de Seth Speaks, estruturas moleculares enviam suas próprias mensagens e a menos que você esteja sintonizado para percebê-las, elas podem ser interpretadas como barulho sem sentido. Fecha o parêntese, retomando a frase. Quando mensagem salta de suas extremidades nervosas, produzem sons definidos. É muito difícil explicar isso, mas há luz invisível e sons inaudíveis que afetam seu corpo e ajudam a formar padrões em volta dos quais ele emerge constantemente. É óbvio que o corpo é constantemente criado durante o tempo de sua vida atual, usando seus termos. Ele não é um mecanismo criado que depois deve arranjar-se sozinho. Contrariamente ao que afirmam muitas escolas de pensamento, você não recebeu uma certa quantidade de força vital ao nascer, que vai usando no decorrer da vida. 21h28. Os átomos e moléculas que existem em você estão literalmente morrendo e sendo totalmente substituídos o tempo todo. Você está sendo criado fisicamente a cada instante. Ponto final. O corpo reage a sons externos e a estímulos que lhes são levados pelos sentidos físicos. Esses padrões de reação podem ser claramente demonstrados. Eles são tudo o que se pode observar presentemente, porém, de interações muito maiores que também ocorrem. Os átomos e moléculas que compõem suas células e sua carne, por exemplo, não reagem aos sons físicos que você ouve, nem aos padrões de luz que seus olhos físicos percebem. Em momentos de perigo, todo o seu corpo precisa ser capaz de mover-se rapidamente. O sistema hormonal precisa reagir com grande rapidez, às vezes mudando completamente o equilíbrio do momento anterior. Os músculos devem ficar imediatamente alertas e todo o corpo suficientemente flexível para reagir como um todo. Isto inclui cada órgão e a mais ínfima porção.
Assim, você está no meio da rua e de repente se vê prestes a ser atropelado por um carro. Aparentemente, ele surgiu do nada. As células que compõem seus intestinos, seu coração, seus músculos, obviamente não veem o carro como você o vê. Entretanto, todo o sistema deve ser instantaneamente ativado e os dados que você percebe devem ser traduzidos em termos que irão energizar cada porção de seu corpo. Isso é feito traduzindo-se estímulos externos em estímulos internos, mas os portadores físicos dos dados são tudo o que os cientistas ou médicos conseguiram acompanhar até agora. As interações maiores não foram percebidas, e a verdadeira história da decodificação de tais mensagens, muito alto abruptamente, não foi compreendida. E faça sua pausa. 9 horas e 40 minutos. O transe de Jane tornou-se muito profundo, mas tipicamente ela logo saiu dele. Nossa, ele está com tudo essa noite, exclamou ela. Ele me deu uma folga agora porque vai entrar em outra coisa e não quer interrompê-la. Não posso dizer o que é, mas faço uma ideia. Acho que Seth deseja que eu tenha um vocabulário melhor para as coisas do corpo.